Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro Play na Vida. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre Jesus. E o vídeo de hoje é comigo, Rai. E como vocês viram pelo título do vídeo, o tema de hoje é Alcançando a Prosperidade. A gente vai conversar um pouco sobre prosperidade. Na verdade, eu quero trazer aqui uma reflexão com uma visão diferente sobre esse assunto. E nós vamos basear hoje o nosso estudo, a nossa conversa, o nosso bate-papo na história de José do Egito. Eu não vou trazer nenhum versículo específico pra gente conversar a respeito, porque nós vamos falar em torno de uma história que acontece no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, do capítulo 37 ao capítulo 50. Então, tudo que eu vou falar hoje, vamos ter a história de José do Egito como base. Nós vamos fazer um breve mapeamento sobre os maiores acontecimentos da vida de José e o que isso tem a ver com o assunto de hoje. Quando se fala de prosperidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a prosperidade financeira, prosperidade que envolve dinheiro, que envolve bens materiais. E eu acredito que muitas pessoas têm um conhecimento muito raso e voltado para isso mesmo, para a questão do dinheiro, de você ter uma vida boa, uma vida com abundância financeira, onde você possa comprar as coisas que você gosta, onde você possa ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter um emprego que te proporcione tudo isso. E também muitas igrejas por aí, muitos fiéis vão em busca dessa prosperidade. A gente vê principalmente na televisão muitas igrejas que prometem essa prosperidade. Se você fizer isso, você vai ser próspero. Se você doar tanto em dinheiro, você vai ser próspero. Se você fazer tal coisa, você vai ser próspero. Sempre essa prosperidade voltada sempre para o bem material, para o dinheiro, para tudo aquilo que a gente acumula aqui nessa terra. Mas esses dias eu tava ouvindo um podcast que eu gosto bastante. Eu tava fazendo algumas coisas aqui em casa, estava ouvindo um podcast. E nesse podcast foi conversado entre os apresentadores sobre vários assuntos. E durante essa conversa, a minha atenção foi sido chamada para algo que me despertou realmente algo novo na minha cabeça e no meu coração. E eu comecei a refletir e a chegar em reflexões que eu nunca tinha parado para pensar, e isso virou uma chavinha dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, e eu fiquei assim ansiosa para vir aqui compartilhar com vocês, para trazer isso aqui para vocês também. Então, o vídeo de hoje nós podemos resumi-lo em 3 palavras, 3 palavrinhas que eu acredito que no final vão resumir tudo que eu vou falar aqui, que é avanço, propósito e alinhamento. Então, pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai lá para a história de José do Egito. José do Egito tem uma história que ela é sempre citada pelos pregadores, ou as pessoas que leem a Bíblia sempre se identificam com a história de José, justamente por ser uma história de superação, onde ele superou muitas dificuldades, muitas adversidades, e que ele foi fiel a Deus, e Deus honrou com a vida dele, e no final da sua vida ele teve uma vida muito próspera, muito abundante, onde ele se foi com idade avançada e pôde ver várias gerações da sua família vivendo em prosperidade. Então a história de José do Egito, ela geralmente é vista assim, como uma história de superação, enfim, e que envolve também um pouco desse assunto de prosperidade. Mas eu quero trazer uma reflexão diferente em torno disso. Eu vou fazer aqui um breve resumo dos melhores momentos da vida de José do Egito. Eu fiz aqui em tópicos os pontos principais que ele viveu até chegar nesse tempo de prosperidade, né, que foi quando ele se tornou governador. Então, resumidamente, eu vou ler aqui para ser rapidinho. Primeiro teve o seu nascimento entre os irmãos, que ele nasceu como um filho favorito, né, de Jacó, e teve aquela túnica especial. Em segundo vem a questão da venda como escravo, que ele foi vendido pelos irmãos e levado para o Egito. Terceiro ponto, ele começou a trabalhar, né, sendo serviçal na casa de Potifar, e lá ele ganhou confiança, conseguiu ganhar uma posição dentro da casa de Potifar, mas ele enfrentou problemas, né, com a esposa de Potifar, enfim, acusações falsas, e então ele foi para a prisão. Na prisão ele foi preso, ficou lá sendo acusado e por ter tentado seduzir a esposa de Potifar, e dentro da prisão ele conseguiu se destacar, justamente por ele ser um bom homem e por ter aptidões às quais ele conseguiu destaque dentro da prisão. E aí ele começou a fazer a questão da interpretação dos sonhos, que ele ganhou fama na prisão justamente por isso. Então ele decifrou o sonho de Faraó, e ali foi o grande momento da sua vida. Desde então ele se tornou o governador do Egito, né, devido à sua sabedoria. E aí vem a questão do reencontro com os irmãos, que ele se reconciliou com a sua família, que ele trouxe a sua família
né, até o Egito para fugir da fome. E finaliza a história com um legado incrível debaixo da poderosa mão de Deus, e ele se foi já com idade avançada e com as suas gerações debaixo de uma grande prosperidade. Esse breve resumo da história de José mostra algo muito grande, que independente de tudo que ele viveu, momentos bons, momentos ruins, muito mais momentos ruins, em nenhum momento ele deixou de avançar na sua vida. Então ele foi vendido pelos irmãos, que foi um momento muito triste, mas ele conseguiu avançar, ele se tornou um escravo. De escravo ele conseguiu avançar novamente, ele se tornou parte da casa de Potifar. De lá aconteceu mais uma situação difícil com ele, que ele foi preso, mas ele conseguiu avançar dentro da prisão, porque dentro da prisão ele conseguiu se destacar com a sua sabedoria. E de dentro da prisão ele conseguiu sair, então ele avançou. A partir daí ele conseguiu avançar e se tornar governador. Então na história de José ele nunca ficou parado, estacionado no mesmo lugar. Ele sempre avançou, ele sempre caminhou. Independente se esse avanço era fácil ou era difícil, mas ele sempre avançou. E ele sempre avançou, esses avanços dele dentro da sua história sempre foi em torno de um propósito. Ele sabia que ele tinha um propósito em sua vida, ele sempre foi fiel a Deus, sempre ouviu o que Deus tinha a dizer a ele, então ele sempre manteve a sua vida alinhada com o que Deus queria, e esses avanços sempre estavam alinhados com a vontade de Deus. E é justamente isso que eu quero falar, que o propósito ele vai mover a prosperidade. O propósito, ele move a prosperidade em nossas vidas. A prosperidade não é só você trabalhar, ou você pedir a Deus bênçãos financeiras. O propósito, ele vai mover a prosperidade. E a prosperidade é o avanço. Muitos de nós acreditamos, eu acreditava por muito tempo da minha vida que eu poderia me considerar uma pessoa próspera quando eu conseguisse visualizar que aqui na Terra eu tinha conseguido os meus objetivos e atingido os meus sonhos. Seja uma casa, um carro, ter um emprego onde eu olho e falo, meu Deus, eu finalmente estou em uma posição de sucesso. E isso geralmente acontece lá na frente, nas nossas vidas. É difícil alguém já se sentir extremamente próspero na sua juventude, é sempre uma caminhada longa. Então eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça. Eu nunca me senti assim, eu sou uma pessoa próspera, mas eu serei uma pessoa próspera. E essa lógica de que a prosperidade é o avanço nos faz enxergar beleza na caminhada, enxergar beleza no processo, porque nós somos prósperos, porque estamos em constante movimento, estamos em constante avanço. Então José do Egito, ele sempre foi um homem próspero, porque ele nunca ficou parado no mesmo lugar. Ele sempre esteve avançando, caminhando dentro de um propósito, e esse propósito alinhado com Deus. E quando você está alinhado com Deus, automaticamente você é um filho obediente, você é um filho que ouve o que Deus tem a te dizer, que é sensível àquele que quer te ensinar, e isso faz você reconhecer Deus na sua caminhada, faz você reconhecer Deus na sua vida e na sua prosperidade. A história de José do Egito também mostra que a prosperidade dele não foi somente voltado a riquezas e a bens, que consequentemente ele alcançou por conta de estar alinhado com o que Deus queria. Mas a prosperidade de José também serviu para expandir o reino de Deus na terra, para as pessoas ouvirem falar de Deus e para Deus realmente ser glorificado. A vida de José, a caminhada de José glorificou o nome de Jesus. E é isso que nós precisamos também levar como algo importante nas nossas vidas quando a gente deseja ser próspero. A nossa prosperidade, ela tem sido usada para expandir o reino de Deus. A nossa história de prosperidade, ela tem sido vista como algo feito por Deus, algo que está alinhado com Deus, algo que veio do céu e não só algo que veio a partir de muito trabalho, de muita insistência, de muita luta sozinho e de tentar fazer as coisas com as suas próprias forças, né, com as nossas próprias forças. E a história de José também mostra que nós já somos prósperos. Nós não precisamos esperar um momento da nossa vida para que essa prosperidade chegue, para que a gente alcance essa prosperidade, como muitas pessoas vão nas igrejas e procuram realmente um mundo cristão para isso, para buscar prosperidade e riquezas. Mas a prosperidade está na sabedoria que Deus derrama sobre as nossas vidas, que é a mesma sabedoria que Ele derramou sobre a vida de José, e por ele estar alinhado com o propósito de Deus, ele usou essa sabedoria para sempre avançar, para sempre caminhar, nunca estar parado, estar sempre em movimento.
até chegar no final da história, né, um final de grande vitória. Então o que eu quero trazer hoje aqui é que a prosperidade em nossas vidas, ela tá completamente ligada com o nosso propósito, completamente ligada. Não há como você ser uma pessoa próspera se você não sabe qual é o seu propósito, se você não está conectado com ele e se você não está alinhado com o que Deus quer para sua vida. Qual é o seu propósito? O que você busca? Você busca ajuntar riquezas somente nessa terra, ou você busca ajuntar riquezas primeiramente nos céus, que é para onde nós vamos, que é para onde a gente vai voltar, que é a nossa verdadeira casa? Qual tem sido a sua prioridade quando se fala em prosperidade? Você acredita que você já é próspero por simplesmente estar avançando? Nós somos prósperos por estarmos avançando todos os dias, e isso já é uma vitória. Se você estava em um lugar e hoje você está em outro, você é próspero, você avançou. A prosperidade, ela não está somente no que nós ajuntamos aqui na Terra e em todas as coisas que nós almejamos, sonhamos, queremos, porque somos seres humanos e sempre queremos mais, mais, mais. A prosperidade está no dia a dia, no avanço de cada dia. Se você acordou mais um dia com vida e se você tem no seu coração o desejo de se movimentar, de sair de onde você está, independente se o próximo passo vai ser fácil ou vai ser difícil, você é próspero. Então, quando eu trago a história de José do Egito, não é para você visualizar somente com um cara que se deu bem no final. E vamos ser como José do Egito, vamos continuar porque no final vai dar tudo certo. Não é só sobre isso. O José do Egito, ele sempre foi próspero. Ele sempre foi próspero desde quando ele estava sendo vendido pelos irmãos, ele era próspero. Quando ele foi para a prisão, ele ainda era próspero. E o final da história dele foi só uma consequência da obediência e do alinhamento da vida dele com Deus. Então eu quero deixar aqui para você refletir sobre isso e pensar que nesse momento que você está vivendo, nesse período da sua vida, que talvez possa ser muito bom, ou talvez seja um período difícil, você é próspero. Porque amanhã você vai avançar e a prosperidade está no avanço. O avanço, ele precisa estar completamente ligado com o seu propósito nessa terra. Porque para onde você vai avançar se você não souber para onde você tem que ir? E para você saber para onde ir e o que você precisa viver, você precisa estar alinhado com Deus, alinhado com a vontade do Pai, ouvir a vontade do Pai, entender o que Ele tem para você, ser sensível a Ele. E aí, o final da história vai ser só uma consequência pra você, porque no teu coração e na tua cabeça você sempre se sentirá um filho abençoado, um filho escolhido e um filho próspero. Eu libertei no meu coração e na minha mente muitas coisas que travavam os meus pensamentos, que me causavam ansiedade, justamente por achar que eu ainda não estou onde eu deveria estar, ou que eu não estou sendo próspera, ou que a minha vida de prosperidade que eu tanto sonhava e que eu tanto estava buscando, eu ainda não tinha alcançado, e será que um dia eu conseguiria alcançar? Isso aliviou muito o meu coração depois que eu entendi que a prosperidade é um avanço diário, que a prosperidade é o alinhamento com Cristo, e que se você se permite estar ao lado de Deus, avançando todos os dias, de passinho em passinho, de fase em fase, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu tô aqui, então você já é próspero. O vídeo é esse, não é um vídeo muito longo, porque o ensinamento eu tentei trazer de uma forma bem assim sucinta, bem resumida e direto ao ponto. Eu espero que isso tenha entrado no seu coração, que eu tenha conseguido ser clara nessa reflexão. Então, se você gostou desse vídeo, você sabe que tem alguém que precisa ouvir essas palavras, que tá passando por algum momento aí, enfim, ou que anda muito preocupado com as coisas dessa terra e com o futuro, em alcançar as coisas, e que a idade está avançando e você ainda não conquistou tudo que você queria. Enfim, se você conhece alguém que precisa ouvir isso e que precisa dessa paz no coração que eu senti, encaminhe esse vídeo pra ela. A gente se vê no próximo Play na Vida e até lá, um beijo!